Boa tarde, senhor presidente, senhores senadores. Não convoquei, nem participei de nenhum ato destinado a pressionar o Tribunal de Contas para tomar a decisão X ou Y. Esse ato a que ele se refere é o ato que se realizou no Tribunal de Contas da União no momento do julgamento das contas do senhor presidente da República. A pergunta que eu faço é se ele estimulou, através de manifestações, como ele diz, a presença neste ato para pressionar ministros do Tribunal de Contas da União a rejeitar as contas do senhor presidente da República. Dentro das redes sociais, inclusive. A resposta é não. Esse ato, se bem me lembro, foi bem anterior ao julgamento de outubro. Foi algo como junho, julho, não me lembro bem exatamente a data. Então vou decidir. Vossa Excelência decide e, evidentemente, a resposta do depoente, pessoa que respeito, será confrontada com os elementos que nós temos para fim de providências cabíveis na forma da lei. Pois não. Pois não. Pela ordem, vou decidir, mas Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. É rápido, senhor presidente. Apenas nesse assunto, porque eu me lembro, fui eu que fiz a pergunta ao senhor Júlio Marcelo na Comissão Especial de Impeachment sobre manifestações dele pró-impeachment da presidenta Dilma. E lembro que ele respondeu o que está respondendo aqui. Ele disse, eu disse lá e considero muito saudável que a sociedade brasileira se aproprie dessa discussão sobre as contas públicas. Considero muito saudável que a sociedade brasileira cobre dos órgãos de controle e rigor. Isso é papel da sociedade, e ele está falando para nós que chamou a sociedade, ou que estimulou a sociedade a discutir, a debater as contas públicas. O problema é que a chamada para o ato não era para debater as contas públicas, a chamada para o ato é que ato de reivindicação ao TCU pela rejeição das contas do governo Dilma, 17/6, na rampa do Tribunal de Contas da União. Não era para discussão, era para rejeição. Então eu pergunto, doutor Júlio Marcelo, alguma vez também chamou algum ato para aprovação de contas presidenciais? Porque esse ato não é para discutir, esse ato foi chamado para rejeitar. Ele tinha lado, portanto, que fique registrado isso, senhor presidente. Vou decidir. O artigo 214 do Código de Processo Penal tem a seguinte dicção: antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Eu quero dizer o seguinte: eu entendo que os membros do Ministério Público e os integrantes da magistratura têm os mesmos impedimentos, prerrogativas, vantagens, estão sujeitos às mesmas suspeições. No caso, eu vejo que a testemunha, o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, confirma os fatos que foram irrogados pela defesa, na medida em que sua senhoria participou de um ato em que se pretendia publicamente agitar a opinião pública para rejeitar as contas da senhora presidenta da República. Penso que, como membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, sua senhoria não estava autorizado a fazê-lo. Portanto, incide na hipótese de suspeição. Sendo provados ou confessados, e a meu ver, sua senhoria confessou a participação nesse ato, os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Portanto, eu vou dispensar o senhor Júlio Marcelo de Oliveira como testemunha, portanto, retiro-lhe o compromisso, mas será ouvido na qualidade de informante.